Você já ouviu falar sobre a Teologia da Missão Integral, a famosa TMI? Você acha que essa teologia é bíblica? Ela é cristã? Ela é um sistema saudável de evangelismo? Será que ela é envolvida com algum sistema político? Ela é comunista? Ou ela é socialista? Veja tudo isso agora. Eu sou Natanael Oliveira e vamos para o que a Bíblia diz. Esse vídeo é uma sugestão pedida pelo Paulo Henrique, do canal Cosmovisão Cristocêntrica, tá? Muito obrigado aí, Paulo Henrique. Espero qualquer dia estar com vocês aí, tá? Bem, a Teologia da Missão Integral, que é conhecida como TMI, ela foi fundada no início dos anos 70 pelo equatoriano René Padilha, juntamente com o peruano Samuel Escobar e o porto-riquenho Orlando Costa. Esses caras que eles vieram com a ideia de que o evangelho, né, o evangelho de Cristo, ele está muito relacionado com a sociedade, a fazer o bem à sociedade e cuidar do povo. Então essa visão ela foi crescendo, esse tipo de teologia, esse tipo de evangelismo foi crescendo cada vez mais, até chegar no nosso país. Que essa visão ela é defendida por Éder René Kevitsky e Ariovaldo Ramos. E tem outros teólogos também, que esses são escritores e pastores, escritores muito conhecidos. Bem, e essa visão, eles contam, né, que nós devemos não apenas pregar o evangelho, como também, com certeza, fazer bem à sociedade, servir à comunidade. E dizem mais, dizem até que essa forma de fazer o bem, as boas obras, ela chega a substituir a pregação do evangelho, né? Essa visão. Por que essa visão tem a ver com o comunismo e com o socialismo, né? Essa visão ela é bíblica? Eu vou mostrar para vocês que não é bíblica por conta de 3 motivos, certo? Antes de falar esses 3 motivos, eu queria deixar bem claro que fazer o bem ao próximo, de fazer boas obras, ele faz parte do evangelho, mas não se resume isso. E esse é o primeiro ponto. As obras substituem o evangelho. Então, a TMI ela surgiu com ideias boas de servir a sociedade. Isso é muito bom. Só que eles começaram a ter um problema de querer usar as boas obras como objetivo, o evangelho meio. Mas sendo que é o contrário. O evangelho ele deve ser o objetivo, a missão. E a forma como você vai servir essas pessoas é o caminho. Entendeu? Então você fazer boas obras na sociedade, você servir a sociedade, você cuidar das pessoas, isso é um meio, é a forma de chegar até elas e levar o evangelho, entendeu? E sempre as obras sozinhas, elas são mortas, elas precisam da fé, né? Elas precisam ser levadas ao evangelho. O evangelho precisa chegar às pessoas, as pessoas precisam crer. Porque não adianta nada alimentar o que está faminto ou dar roupa para aqueles que estão nus, agasalho para aqueles que estão com frios. Se essa pessoa ela não recebeu o evangelho, ela não adquirir essa fé, ela não crê em Cristo Jesus, ela não aceitar a Cristo como seu único suficiente Salvador, então isso não vai adiantar de nada, entendeu? Essa pessoa ela não vai ter a salvação. Então Jesus, o próprio Jesus, que eles usam muito isso, que Jesus ele fazia essas obras e tal, mas o próprio Jesus deixou bem claro que o evangelho, crer em Cristo, é mais importante do que tudo isso. Ele já falou para os seus discípulos, alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então ter o nome escrito no livro da vida, ter a salvação, receber o evangelho de Cristo é mais importante, né? Então eu não estou dizendo aqui que deve parar de fazer obras boas, não, tem que ser feito, faz parte da igreja, a igreja tem que servir a comunidade. Mas o objetivo da igreja primordial é levar o evangelho às outras criaturas. Você pode ver um vídeo em que eu falo sobre a missão da igreja, né? Eu vou deixar o link na descrição, ok? O segundo ponto, o segundo problema dessa visão da TMI é porque ela está aliançada com a política. Precisamente dizendo, ela está aliançada, unida com sistemas políticos, principalmente comunistas e socialistas. Eles podem querer negar isso, mas isso não tem como negar. Isso é nítido, isso é claro. Primeiro, que os pensamentos dele, o pensamento social, o pensamento de deixar todos em um mesmo patamar, em uma igualdade social, que é isso que o comunismo prega, é isso que o socialismo prega. E isso não tem base bíblica nenhuma, em nenhum lugar na Bíblia, nem Jesus, nem os apóstolos, nem quem for, ensinou nas escrituras que
todas as pessoas devem ter a mesma posição social aqui na Terra. Não. Nós podemos até ser iguais em um lugar perfeito, né? Quando nós estivermos em corpos perfeitos. Então a parte material já não vai ter mais nenhuma importância. Então por isso nós vamos ter igual. Mas enquanto nós estamos na matéria, enquanto nós estamos nesse mundo, né? Então o que preza é a justiça. Nós devemos trabalhar para obter aquilo que nós queremos. E o resultado, todo obreiro é digno de seu salário. Então tudo aquilo que nós ganhamos deve ser por justo, baseado naquilo que nós fazemos, que nós trabalhamos. Então é natural uma pessoa que trabalha mais, ou uma pessoa que estudou mais, ela ganhar mais, ou, né, do que uma pessoa que trabalha menos, ou que estudou menos. Entendeu? Então isso é ser justo. E é isso que a Bíblia ensina. Durante toda a Bíblia, sempre houve pessoas mais bem-sucedidas e pessoas mais pobres. Está em todo o contexto da Bíblia. Tem homens de Deus na Bíblia que eram ricos, mas também tem homens de Deus que eram pobres. Né? E tem pessoas ruins, ricas, e também tem pessoas ruins, pobres. E sempre, Cristo, ele tentou relacionar todas as pessoas. Infelizmente, o que impedia essa relação era o próprio pecado dessas pessoas. Ok? Então, esse sistema, socialismo e comunismo, ele está muito enraizado nesse sistema teológico chamado TNI. E é tanto que todos os defensores, todos os defensores desse sistema, principalmente os fundadores, os que levam esse sistema, né, eles são comunistas, eles são de esquerda, eles são socialistas. Né? Então tem até coisas na internet, você pode ver na internet, atitudes por exemplo, René Padilha não, de Renekiewicz, né, ele criticando o sistema de direita, ou então Ariovaldo Ramos defendendo o Lula. Então esses caras são caras de esquerda, são caras comunistas, certo? O terceiro é a respeito dessa falsa igualdade. Né? Então, já que eles pregam tanto esse sistema de igualdade, mas na verdade é um sistema mentiroso. Né? O socialismo, ele na realidade não existe. Se tentam implantar o socialismo, ele não se sustenta. Verifica, não existe nenhum país no mundo socialista. Não existe nada na Bíblia de pessoas que viveram na Bíblia que viveram um sistema socialista ou um sistema comunista. Não tem. Não existe isso. A pessoa pode citar os kibbutz, né, que o povo judeu vivia em kibbutz. Não, isso não tem nada a ver com comunismo e socialismo. Né? Os kibbutz, as pessoas por livre e espontânea vontade, eles trabalhavam e serviam uns com os outros de acordo com a sua profissão. Né? Mas só que era algo espontâneo. Não era algo determinado pelo sistema, não é algo determinado pelo Estado. Não é que o Estado por lá interviu e separou. E dizendo que um médico agora vai ganhar o mesmo tanto que um pedreiro, né? Ou então um jardineiro. Não existe isso, certo? Isso não é verdade. E isso também não existe no nosso sistema atual. Não tem nenhum país no mundo em que o comunismo deu certo, em que o socialismo não deu certo. E nunca vai dar. Sabe por quê? Porque o socialismo e o comunismo, ele é legal na teoria, mas na prática não funciona. Quer saber, ó? A maior prática. Verifica os defensores da TNI, da Missão Integral, que são caras que têm condições financeiras boas. Verifica todos os políticos da linha comunista, da linha socialista, todos eles são bem financeiramente. Então por que esses caras não ficam pobres? Por que esses caras não distribuem todos os seus bens, toda a sua riqueza com os pobres e vivem da maneira como eles vivem, né? Tudo igual. Eles não vão fazer isso. Né? Então peça para um cara que defende essa teologia para dividir a conta do banco com ele, com você. Por que ele não divide a conta do banco com a sociedade? Eles não vão fazer isso. Então por quê? Porque o socialismo é só ilusão. O socialismo, eles querem implantar o socialismo no povo, mas eles em si eles não vivem. Então por isso que é uma falsa igualdade. Então essa igualdade que eles pregam, tanto a TNI, como o socialismo, como o comunismo, tudo é falso. É falso. Certo? Então são esses três pontos, né? A respeito das obras substituir o Evangelho, a respeito de aliançar com sistemas políticos, né, que Jesus deixou bem claro, isso, que dá a César que é de César e dá a Deus que é de Deus, então a igreja ela não pode estar envolvida com nenhum tipo de sistema político, ok? E essa falsa igualdade que eles pregam e que não passa da teoria, que na prática isso não funciona, tá ok? Então essa teologia ela é falsa, essa teologia ela não se sustenta e ela não tem nenhuma base bíblica.